a igreja com o Pai Senhor. Amém. Esta semana, enquanto eu conversava com o meu colega, eu começava muito essa semana, mas enfim, eu lembrei-me de algo, ou melhor, do meu primeiro encontro com Cristo Jesus, onde eu apercebi-me que com Ele eu podia fazer muitas coisas. Era só estar no caminho certo. Eu tinha 12 anos de idade. Os meus irmãos e eu gostávamos de fazer competição. Quem lê a Bíblia, quem termina a Bíblia de Gênesis a Apocalipse o mais rápido possível. Então, eu adotei a estratégia de ler o Velho Testamento de manhã e o Novo Testamento à noite. Então, era pular uns 4 capítulos, ler o máximo possível. E nessa altura, eu tinha um problema de saúde, dos vários que Deus me livrou. Eu tinha uma inflamação no peito. Meu peito estava a começar a deformar, como se fosse uma corcunda, que em vez de sair pelas costas, nem saía. Estava a tentar brincar com meu Deus e mostrar, veio dar de frente com ele. A minha mãe teve que encontrar uma fisioterapeuta, ou fisioterapista. Thank you. E, Deus bendito, eu odiava ir àquelas consultas, porque ela era tão grande e eu, uma coisinha bem fininha, bem magrela, a ser apertada por uma mulher grande, cheia de força. Ela tinha que apertar o meu peito, puxar os meus ossos, para ver se voltava a encaixar os ossos onde tinham que estar. Então, eu como detestava aquilo, neste dia em que eu fui para lá, eu lembro bem que foi numa quinta-feira. Eu gosto das quintas-feiras. Foi numa quinta-feira. Nós estávamos a ir, a minha mãe viu que eu estava muito calada. Eu não estava calada. Eu lembrei daquilo que eu tinha lido a noite antes. E que Deus era Deus de presença, de manifestação. Que a gente se chamar por Ele, Ele atende. E eu estava a andar e a dizer a Deus: Jesus, se Tu és mesmo Deus, o tal que ressuscita já todo mundo, ressuscita a criança, chama Lázaro, faz o que quer. Então eu quero ver. Quero que você hoje me prova que você é Deus. E quando eu chamar por Ti, assim que eu chamar por Ti, dizer que venha me buscar, o Senhor tem que vir. O Senhor tem que vir. Eu estava muito alegre. Minha mãe não entendia nada. Só eu sabia o trato que eu tinha feito com Jesus. Como de costume, no meu medo eu encontrava uma série de coisas para evitar entrar no quarto. E eu fui para o quarto de banho, eu disse assim: eu serei a primeira. Não, as outras crianças serem a primeira, mas quando eu vou ao quarto de banho, eles pensaram que eu fui urinar ou fazer qualquer coisa, mas não. Eu fui lá: Jesus, estás pronto? Estás pronto, porque agora a gente vai. Lá eu deitei-me e quando a senhora começou a apertar, ela puxou os ossos, começou a cantar uma massagem soft. E quando ela apertou-me o peito, eu só disse: Jesus, vem agora. E eu fui. Literalmente apaguei. A senhora entrou em pânico, a minha mãe entrou em pânico. Eu só lembro que acordei, eu estava nas costas da minha mãe. Minha mãe não esperou por carro, não esperou por ninguém. Ela tinha problema de coluna. Eu era alta, magra. Ela pôs nas costas e estava a andar. Quando eu acordei, nós estávamos meio caminho de casa. Eu disse a ela: põe no chão. Vai fazer aqui o quê? Põe no chão. Ela disse: não querias ir, agora vai. E eu voltei para fazer o quê? E a partir dali, eu tomei noção de que Deus é vivo. Aleluia, Jesus. Que Deus é grande. Aleluia. Irmãos, muitos de nós nos encontramos, infelizmente, presos em bênçãos do passado. Uma bênção que é uma coisa que aconteceu comigo desde os meus 12 anos.
mas eu agarro naquilo. É coisa boa. A bênção boa de nos agarrarmos. A bênção boa de glorificar a Deus. Mas infelizmente, muito de nós agarram em bênção. Numa só bênção esquecemos que temos que avançar para frente. Que Cristo Jesus tem muitas mais bênçãos para a nossa vida. Nós ficamos presos ao passado, em situações de tanto conforto que nos esquecemos de avançar. A palavra de Deus nos ensina em seguir à frente, em vez de nos ancorarmos em situações já vividas. Porque Ele quer sempre fazer algo novo, algo de bom para nós. Para isso nós temos que dar oportunidade da glória de Deus e avançar para frente. É sempre uma bênção. Então o que é bênção? Bênção para nós é tudo aquilo que Deus, como Pai, na sua infinita glória, no seu infinito amor, dá oportunidade ao ser humano, a nós, aos seus filhos. Mesmo apesar de tanto pecado que a gente comete, mas Ele está sempre aí, pronto para nos estender a mão, pronto para dar mais uma oportunidade, pronto para mais uma bênção, pronto para mais uma vitória. Aleluia. No livro de Gênesis, capítulo 12, Gênesis, capítulo 12, 1 a 3. Diz o seguinte: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te darei. E far-te-ei uma grande nação. Abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aleluia. Abraão foi um dos grandes feitos, uma das grandes demonstrações de comunhão que Deus tem com o ser humano. Uma grande bênção, porque nesta promessa de bênção, Abraão segurou. E quando ele segurou, deu origem à maior bênção de todos. Ele foi o avô, o tataravô de Cristo Jesus. Ele abriu portas para a bênção. Na vida dele, na sua linhagem veio bênção, porque ele segurou a uma bênção. Ele ouviu a palavra de Deus, ele guardou a palavra de Deus. Ele, por mais coisas que ele passou, ele escolheu seguir e ouvir a palavra de Deus, aquilo que Deus tinha para ele, sem prestar atenção naquilo que estava a passar ao seu redor. E ele passou por muitas tribulações, passou por muitas dificuldades, mas mesmo assim, am I too fast? Sorry. I forgot. Peço desculpa, esqueci de dar tempo à tradutora. Okay? Mesmo assim, ele continuou seguindo a Deus. Uma bênção, uma promessa que veio para a vida dele, que não foi da noite para o dia. Foi uma palavra que Deus lhe deu e ele segurou naquilo. Demorou anos. Ele estava fresco, novinho, quando lhe deram a palavra, e quando ele recebeu a bênção de ser o famoso pai da nação, ele já estava velhinho. Sua mulher ainda, mais velha. 1 de Reis, capítulo 3, 5. Sim. 5 a 14. E em Gideão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e disse-lhe Deus: pede o que quiseres que te dê.
E disse Salomão: de grande beneficência usaste tu com teu servo Davi, meu pai, como também ele andou contigo em verdade e em justiça e em retidão de coração perante a tua face. E guardaste esta grande beneficência e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como se vê neste dia. Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai, e sou ainda menino pequeno, nem sei como sair, nem como entrar. E teu servo está no meio do teu povo, que elegeste, povo grande, que nem se pode contar nem numerar pela sua multidão. E teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discrimine entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar este teu grande povo? E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, que Salomão pedisse esta coisa. E disse-lhe Deus: portanto pediste esta coisa e não pediste para ti riquezas, nem pediste a vida de teus inimigos, mas pediste para ti entendimento para ouvir causas de juízo. Eis que fiz segundo as tuas palavras, eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti teu igual não houve, e depois de ti teu igual se não levantará. E também até o que não disseste te dei, assim riqueza como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. E se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi, teu pai, também prolongarei os teus dias. Irmãos, Salomão foi esperto, pediu o melhor. Sabedoria. Com sabedoria, Deus, na sua bondade, decidiu lhe dar tudo. Como mães, como mulheres, como filhos de Deus, como crentes, essa é uma grande porção para pedir a Deus. Uma porção que abre porta. Como mães, nós precisamos de sabedoria. Como esposa, nós precisamos de sabedoria para saber lidar com as várias questões que acontecem em nossa casa, em nossa família, para podermos ser o foco e o centro de paz, para podermos ser o caminho que Jesus Cristo decide usar para transmitir paz, para transmitir o seu amor, a sua harmonia. É uma honra poder servir a Deus no meio das nossas casas. Nós nos preocupamos muitas das vezes com aquilo que os outros vão falar ou vão pensar lá na rua, mas infelizmente acabamos nos esquecendo dos nossos filhos, do nosso marido. O que é que eles pensam a nosso respeito? O que é que os nossos filhos veem quando olham para nós? Será que somos sábios o suficiente de transmitir a eles aquilo que Deus quer que a gente transmita? O que é que estamos a transmitir? As bênçãos de Deus é evidente em toda a Bíblia, como na vida de Jó, por exemplo. Jó teve tantas bênçãos e de repente veio a tragédia. No mesmo dia ele perdeu tudo. Mas pela sabedoria, conhecendo o seu Deus, ele continuou adorando a Deus, exaltando a Deus, glorificando a Deus. Lá vem a mulher bendita, amaldiçoa teu Deus e morre. Faltou de sabedoria. Mas graças a Deus que Jó foi sábio. Graças a Deus que Jó conhecia o seu Deus e não permitiu que nada ao seu redor, nem mulher, nem amigos, nem ninguém, o viessem roubar daquilo que Deus tinha para ele.
glorificar a Deus, viver em comunhão com Ele. Estou bem, glória a Deus. Estou mal, glória a Deus. Deus não deixa de ser Deus por causa das nossas circunstâncias. Deus é Deus em todo momento. Glória a Deus. Deus é Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Jó 42, 10 a 17. Jó 42, 10 a 17. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outros tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dando conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e cada um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas e 6.000 camelos, e 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas. E chamou o nome da primeira Gemina, e o nome da outra Gésia, e o nome da terceira Queren-Hapuca. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e o seu pai lhes deu herança entre os seus irmãos. E depois disso viveu Jó 140 anos, e viu seus filhos e os filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó velho e farto de dias. Bênção do Senhor. Quando parece que tudo está perdido, Deus aparece, multiplicando, abrindo portas, abençoando. E certeza absoluta que as bênçãos atuais de Deus são sempre melhores que as bênçãos de ontem. Sempre melhores. A fidelidade de Deus muitas das vezes liga a nossa fé a um relacionamento muito mais com Deus, nosso Criador. A fidelidade dele muitas das vezes depende de nós, do quanto nós estamos dispostos a lhe deixar fazer em nossas vidas. Nos contentamos com a bênção do passado, nos agarrando na situação do passado, ficamos presos. E as coisas novas e grandes que Deus tem para fazer em nossas vidas. Mas quando somos fiéis a Ele, nós damos glória a Deus, nós nos regozijamos nas bênçãos passadas, com esperança de algo melhor e algo maior para nós, Deus tem preparado. Isso liga-nos. Para isso, Deus precisa da nossa fé, precisa da nossa esperança, precisa da nossa disponibilidade. As bênçãos de Deus são tão boas e excelentes, mas para o crente estagnado é uma armadilha. Uma armadilha. Esta bênção dá uma sensação de conforto. Deus já me abençoou.
Deus fez coisa grande. Eu posso ficar aqui à vontade e estou bem. Muitas das vezes não estou bem, a gente fica entalado. Não temos mais espaço de crescer, achamos que estamos cheios suficientes. Mas Deus tem coisas grandes. O livro de Filipenses, capítulo 3 a 14. Neste livro, Paulo nos aconselha a pôr do lado o passado para não termos uma visão distorcida da nossa realidade e presente em Cristo Jesus. Sempre pode ser muito mais se nós o buscarmos. Se nós buscarmos a Deus, se nós buscarmos a Cristo, Paulo nos diz na sua palavra de Filipenses: ponha o passado de lado. O passado também é essa bênção. Não porque nos esquecemos dela, mas porque sabemos que o nosso Deus é vivo. Então tem sempre algo. Tem sempre algo a dizer, tem sempre algo a fazer, tem sempre algo a moldar em nós. A moldura de nossas vidas, a transformação de nossas vidas também é uma bênção. Tipo a bênção de salvação. Nós estamos salvos e dali chegamos e é o céu. Não precisamos fazer mais nada. O que devemos fazer? A bênção ou a palavra de Deus é contínua, é viva. Quando nós vivemos estagnados nas bênçãos ou nas coisas passadas que Deus faz, nós entramos muitas das vezes num momento de comparação. Deus fez isso na minha vida, foi grande. Deus fez aquilo na vida do outro. Vamos a nos comparar. Esquecemos de prestar atenção nas bênçãos que Deus fez em nossas vidas, seja lá de tamanho for, e começamos a nos comparar. Acabamos pecando em vez de glorificar a Deus pelas bênçãos que Ele fez. Em vez de darmos glória a Deus, porque que fez isso? E fez aquilo bem maior na vida dele. Por que não na minha vida, mas sim na vida do outro? É bênção, mas estamos a comparar aquelas bênçãos. Ah, Deus já fez aquilo para mim ontem, então tá bom, estou bem assim. A esperança em Cristo Jesus é um dos pilares fundamentais da fé cristã. O livro de Romanos 15:13 declara que o Deus da esperança enche os corações O Deus da esperança enche os corações de paz e alegria, permitindo que os fiéis confiem nas promessas divinas para o futuro. Para o futuro. Promessas divinas para o futuro. Quer dizer que do hoje, ela ainda tem mais para amanhã. Por isso é que tem o futuro. Ela abençoou hoje, Ele guardou hoje, Ele corrigiu hoje, mas ainda pode fazer mais amanhã. Esta esperança do crente não é simplesmente um desejo, ou talvez mais uma coisa banal, mas sim uma certeza cheia de fundamentos bíblicos na ressurreição de Cristo Jesus, que venceu a morte e promete a vida eterna a todos que neles creem. Quem vive uma esperança em Cristo Jesus reconhece que, independentemente das circunstâncias passadas, Deus tem sempre mais a fazer. Deus continua a trabalhar em nossas vidas, abrindo portas para novas oportunidades, para crescimento e transformação. A esperança em Cristo Jesus não é simplesmente um estado emocional, mas uma vivência bem prática. Não é o que eu estou sentindo nesse momento, ou o que eu senti ontem, mas é contínuo. Um dos meus livros favoritos, eu amo ler Salmos. Salmos 103, de 1 a 2. Bendize minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim,
bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Quando não nos esquecer, bendizer ao Senhor, ó minha alma, tu dentro de mim. Bendiga o Senhor. Não te esqueças, não diz viva preso. Não diz fica parado. E não te esqueças. Quando nós não nos esquecemos, nós continuamos a dar glória. Andando para frente. Seguindo adiante. Mas sempre dando glória, sempre exaltando, sempre a glorificar. Este livro nos ensina a bendizer a Deus por tudo, com certeza que assim como em minha vida e minha família, Deus tem feito grandes coisas na vida de cada um de nós aqui presentes. Nós ouvimos tantos testemunhos hoje, tantos testemunhos do domingo passado. Tem sido um reavivamento de testemunhos. Nós não estamos aqui para ser ingratos. Não estamos aqui para ser, irmã Letícia está sendo ingrata. Está a dizer para não se lembrar das bênçãos do passado. Não é isso. Estou aqui para fazer lembrar aos irmãos que Deus tem sempre algo maior. Tem sempre mais além daquilo que nós pensamos que já atingimos. Aonde nós pensamos que já chegamos. De certeza que Ele ainda tem muito a fazer. Só precisamos de obedecer. Pois o mesmo Jesus Cristo, apesar de ser o outro grande autor de grandes milagres, fez tantos milagres. Ressuscitou o morto, ressuscitou a menina, ressuscitou Lázaro, multiplicou pães, curou cegos e leprosos, a mulher do fluxo de sangue. E se Ele, como Deus, disse, opa, já curei ontem, já fiz milagre ontem, agora vamos simplesmente nos sentar e contemplar tudo aquilo que eu já fiz e aleluia, glória a Deus. Ele, como Deus, podia ter feito isso. Afinal de contas, Ele é Deus, Ele é Filho. Mas não. A Bíblia nos diz em todos os livros de Mateus, Marcos, Lucas, João, que todos os dias Jesus se retirava para ir buscar mais do Pai, se encher mais, e quando Ele voltasse, tinha nova bênção, tinha novo milagre. Ele, como Deus, podia dizer, ok, já fiz ontem, chega para ter a minha vinda. Mas todos os dias Ele nos ensinou como Deus, vindo como Filho, representou aquilo que nós tínhamos que fazer. Ele fez para que nós possamos aprender. Que é dever do crente, é meu dever, é nosso dever, continuamente buscar e aprender da face do Senhor. Nos sentar aos pés do Pai e querer aprender um pouquinho mais. Querer buscar, querer crescer. Deus não procura pessoas perfeitas. Certamente não sou perfeita. Deus não, Ele veio para o pecador, mostra que não é a perfeição que Ele está buscando. Se vemos a Bíblia, está cheia de histórias que Jesus, misericórdia, a própria linhagem de Jesus também. Nós estávamos na aula de segunda-feira, nós vimos de onde vem a linhagem, ou como é mista a linhagem de Jesus. Tanto pecado. Mas Ele veio para nós, para nos fazer perfeito nele, para nos fazer crescer nele, para nos abençoar e comunhar conosco. Muitas das vezes pensamos que não somos suficientes. Pensamos que outros podiam fazer melhor. Mas Deus não está errado, ou não estava errado em querer comunhar, em querer usar a cada um de nós. É para nós que Ele veio, é para o outro que Ele veio. Ele não está errado quando chama alguém para fazer algo grande ou pequeno. Ele, como Deus, sabe o que está fazendo.
sabe para onde Ele quer nos levar, sabe quais são os planos que Ele tem para nós. Ele vê em nós aquilo que muitas das vezes nós mesmos não vemos para nós. Nós nos vimos assim. E Ele nos vê no todo. No todo, porque Ele vê os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, o nosso corpo, a nossa alma, o nosso estado emocional, nosso estado físico, o nosso estado espiritual. Ele nos vê em todo. De uma forma que nós não conseguimos enxergar. Somos tão pequenos. Eu, quando estou no avião, quando o avião descola, fico a controlar a distância do tamanho das coisas. O ser humano está próximo, as casas, as árvores estão próximas, e mais o avião vai descolando, tudo parece mais pequeno. Chega a uma altura no céu que nós vimos absolutamente nada. Cadê o ser humano que se acha tão gigante? Nem formigas, nem como formiga. Nós conseguimos ver uma formiga passar, mas lá nem. Nós não vimos nada. Nem os prédios tão gigantes, nós não vimos nada. Mas a grandeza de Deus nos vê mesmo assim. Aleluia. Ele está tão distante e ao mesmo tempo tão próximo. Nos vê, nos quer comunhar, quer falar. Por isso é que ele no livro de Gênesis descia todas as tardes para vir conversar com Adão e Eva. Porque ele quer ter uma comunhão conosco. Ele não está à espera só de nos ter com ele no céu. Ele nos quer agora. Nos quer próximo agora. Quer conviver conosco agora. Não no ontem. No amanhã também, mas agora. Ele é um Deus de agora. Ele é um Deus de promessa. Um Deus verdadeiro e presente. Ele é tão presente quanto presente. Cabe a nós querer estar com Ele. Cabe-nos a nós querer comunhar com Ele, querer buscar e beber cada vez mais dEle, da sua unção, da sua vida, das suas bênçãos, grandes e pequenas, das oportunidades, das portas abertas. Depende de nós. Depende do nosso querer, da nossa vontade. Eu acho que como o meu telefone, o telefone de todos os irmãos aqui a uma altura do dia que faz uma atualização. Diz que está a atualizar. Não podes mexer, porque se apertares OK, lá o telefone vai fazer uma autoatualização para melhor funcionamento. Tudo vira-se às suas origens. Então, por que nós diariamente também não fazemos uma atualização? Se o telefone precisa para melhor funcionar, se os gadgets precisam para melhor funcionar, televisores e tudo mais, tudo diz que precisa de atualização. E nós? Porque vamos viver presos ao passado. Porque não crescer. Porque não buscar. É para o nosso bem. O final é Cristo Jesus, o final é a vida eterna, o final é o céu ou a terra, onde Ele quer, como Deus, que a gente ficasse com Ele, ou fique com Ele. O meu objetivo é Cristo Jesus. Se Ele vai querer ficar comigo no céu, se Ele vai querer ficar comigo na terra, diz que se Cristo Jesus esteja lá, para mim já está muito bom. Sei que estou bem.